Lá. Olha para isto. É um amor todo que eu tenho para Amarante. Puta que pariu, isto até é demais. Dá para ver, este é um 10 no Rocio. Lindo. Outro de Amarante. Ali tens mais de Amarante. Esse é que é bonito no Parque Florestal. Aqui. É a sombra da ponte. A ver se por baixo está por aí. Não sei se estes dá para ver onde é. Claro que dá. dê. Então não dá. Fogo. Dá? Então não dá. E este? Este é que tu não vês, não sabes? Esse está invertido. Pois, olha como tu fazes lá, não é? Claro. É visto através do espelho. Pois. Não é? E este vou pôr logo à noite, que é o beijo de Judas. Pronto, fazes. Hoje é o dia de. Depois tem aqui muitas coisinhas, pá, flores. Isto será o preâmbulo de uma Espetáculo. exposição que irá acontecer com 30 ou 40 peças todas desse tamanho. Mas aquela colar. É Chico. É este amor louco por Abraão. Então não é. Este amor é esse. Isto é a interpretação, estas duas, por exemplo, ali. É a interpretação de desenhos do Picasso. Que é o caso deste aqui. Esta é a Nossa Senhora da Piedade, aquela que está no fundo da Ponte São Gonçalo. Não? Uma interpretação, uma piedade. E aqueles dois a placa eu gosto muito, particularmente. A placa é uma raiz podre. Portanto, não dá para mais. Se você puser aqui o dedo, isto está podre por dentro. E até aqui. Sim. Eu achei graça. Na altura comecei a mexer, fiz uma vaca em cavalo. Não é? Só que isto ainda é pedra. Pedra, areia, conforme se. Pois, que apanha por meio. Isto agora havia de ser envolvido com marmorita. A ver uma resina. Película. É uma resina. Que Então, depois, você pode isto ao ficar dentro da resina, automaticamente não tem ar, tudo que é fumo morre. Portanto, isto depois era eterno. Provavelmente, e até não sei se corta o valor ao trabalho. Não. Neste caso era para o preservar. Podia Daqui dar a- verniz poluritado. Portanto, isto é um desenho de Picasso. Também. E eu interpretei o desenho dentro da. O senhora. próprio touro que aqui está ali também é Picasso. Portanto, no fundo é a minha orientação, Exato. digamos que é a minha musa para fazer esse trabalho. Porque quando eu comecei por aquelas coisitas tipo santas e não sei o quê, isto é relativamente pequena, não tinha mais madeira. Exato. Portanto, ao tirar o volume, eu vou adelgaçar, porque isto tudo aqui está a mais, não é? Portanto, ao tirar aqui um bocado, a textura, inclusivamente a própria. Isto é digamos que é uma menina ou uma mulher a tomar banho num charco de água. Está a ver? Como não tinha madeira para fazer, inventei esta situação. Não é? Vai um bocado dentro daquele conceito da Vênus de Milos. Não é? Portanto, mesmo a lógica deste braço não está correta. Mas se eu não tenho mais madeira, tento compensar. Não é? Exato. Então esta imagem, isto esteve em exposição 3 meses no Porto, que o senhor tem uma galeria que viu e gostou muito. Não gostou foi do preço, eu pedi 1000 euros. Vou dar-me trabalho isto anda a seguir em volta disto muito tempo. Compreensível. Silvio, aquele trabalho que está ali fora, tem, calculou no mínimo 3 meses de trabalho. Pois. Está muito bem acabado, porque se eu acabo muito bem num sítio, depois no almoço, que é uma coisa fantástica que aqui está. Foi feita a proposta para É enorme.
vocês virem, sabem quem está aqui. Exatamente. Olha, Exatamente. o do Tasco, Ser Reis. o Reis, E o Reis e o Jeremia, exato. Ah. Pascoais. O Sr. Reis é que está parecido. Não, caralho, ou é ou não é. Não é? E agora, há um outro que eu penso que é do melhor que eu tenho. Pelo menos é uma das peças que eu mais gosto. Foi para inaugurar uma exposição no Museu de Mirandela, Lá se estraga. que é a Páscoa no Arquinho, Com a banda da música. que Sim, o senhor. Pascoais chamava a Páscoa na minha aldeia. Pá, acho que está um trabalho fantástico, divino. Isto precisa de ser visto pelo menos a 10 metros. Claro que eu não ponho aqui compasso também. Digamos que isto é um trabalho especialista. Exato. Lá o São João. Este é o São João de Gatão. Está mesmo lá em cima. Isto também foi o Pascoais também que escreveu sobre isso. Está a ver? Esta lança havia de estar aqui por trás e aqui havia de ser branco. Em branco. Está mal. Exato. Concepcionalmente está. Ao fim e ao cabo. Fernando Barros, como é que surgiu a possibilidade de fazer esta exposição na Gatilho? Ora, a possibilidade é um contacto já de alguns meses do Diogo Cardoso. Portanto, o Diogo Cardoso é a pessoa que me liga mais primeiramente à Gatilho. O Diogo demonstrou, por conhecimento já de alguns dos meus trabalhos, mostrou interesse na temática das invasões francesas. Então, num interesse comum que será o meu e da própria Gatilho, e a Gatilho também precisa de ser muito falada pelos amarantinos, porque é uma casa fantástica de ensino também destas coisinhas da arte, e pronto, assentámos que eu ia trazer as invasões à Gatilho. E aquele local é o mais indicado para levar uma temática deste tipo? Sendo esta temática uma temática muito didática, eu acho que coaduna-se muito bem, adequa-se, porque a temática ela foi criada, conforme eu já disse há dias, ela foi criada um bocado com um sentido de levar isto essencialmente a uma camada estudantil ou juvenil, conforme se queira, principalmente gente do ensino. Porque toda essa gente anda um bocado arredia das coisas da história, então assim com estes exemplos, se calhar as histórias entram melhor na cabeça e precisamos lembrar o nosso passado para fazermos um melhor futuro. Este tipo de exposição não seria também compatível com uma das salas temporárias do Museu Amadeu de Sousa Cardoso? Ela estará sempre disponível, mas a nossa sala temporária também está ocupada por gente de mais saber de que a minha pessoa. Portanto, um dia, se calhar, isso irá acontecer. E se um dia acontecer, eu desde já faço a promessa de que hei de falar só sobre Amarante. Esse é um sonho que mantém vivo expor no Museu Amadeu de Sousa Cardoso. Sendo o Museu Amadeu de Sousa Cardoso uma sala emblemática deste país, é um museu de primeira água, portanto, que está classificada como da Rede Nacional de Museus. Epá, se calhar isso é sonhar muito alto ainda, mas o caminho faz-se caminhando e diremos que se isso acontecer, acontecerá só progresso. Passa-lhe pela cabeça que santos da casa ainda não fazem milagres? Não, isso nunca me passará pela cabeça porque, conforme eu acabava de dizer, o caminho faz-se caminhando e eu ainda estou a entrar no caminho ainda. Portanto, apesar de já dar alguns anos destas coisas e um currículo que já me permite ter alguma voz ativa nestas coisas, mas quem sou eu para, sequer ao menos, sonhar ou desejar expor num sítio emblemático como tal, porque há muita gente ainda à minha frente. Fernando Barros, o que é que presidiu a concepção destes 14 quadros? Estes 14 trabalhos têm uma justificação temática que é os amarantinos conseguiram resistir 14 dias. Os 14 dias são tão bem a realização de 14 obras. Penso que tudo isto está dito. É muito significativo a resistência que os amarantinos fizeram. Eu também vou resistindo de alguma maneira. Eu vou resistindo
à minha própria vida, eu resistindo se calhar até aos tempos de ócio, lazer, que podia fazer outras coisas, mas também resisto por esta ambição que tenho de aprender. Portanto, eu queria me sentir um artista plástico completo e só com muito trabalho, com muita resistência é que o vou conseguir. Ó Silva, tens que parar aqui atrás de mim, meu caralho. Ouve-se os seus passos todos, tens que parar aqui. Olha, isto ouve-se tudo. O que é que pretende transmitir com estes 14 quadros? Eu pretendo transmitir essencialmente aquilo que foi um tempo áureo ou menos feliz dos nossos antepassados, mas no fundo foi aquilo que foi feito, um bocado como na nossa própria vida, o que fizermos de bem ou mal, o que é certo, o relógio não para, não é? Portanto, no fundo, todo um trabalho de vida consubstancia-se naquilo que se fez. Portanto, depois a análise de um país é a análise que nós hoje todos conseguimos fazer para Portugal. Portugal viveu, tem 800, 900 anos de história, é aquilo que é um país rico em história, com horas, se calhar, ou tempos menos felizes, mas o que é certo é o que somos. Podemos entender que a passagem dos franceses por Amarante foi gloriosa e dramática ao mesmo tempo para nós. Eu diria que ela é um tempo épico, portanto, em que demonstrou muitas das fraquezas que a humanidade vai assistindo ao longo dos séculos. As mesmas asneiras que se fizeram cá, tivemos tempos áureos de muita riqueza. Sempre que há riqueza, há sempre os abutres que a tentam arrebanhar. Ontem como hoje, os mesmos exemplos estão aí, os exemplos que nos levam às guerras religiosas e não só, mas sempre com um objetivo que é a fortuna, que é o dinheiro. Portanto, nós fizemos asneiras, perdemos autonomia, voltámos a ter, porque aí aparece, e quase sempre, a arte que vem ajudar à recuperação dos países, das nações, portanto, de um princípio que nos norteia a todos, de querermos ser e sempre melhores, mas temos que fazer, muitas das vezes, dar um passo atrás para depois caminharmos dois para a frente. Eu penso que esta que é a grande lição da humanidade, que foi e há de continuar a ser. Emocionou-se no final da noite na Porta 43. O que mexeu consigo verdadeiramente foram as muitas pessoas que estiveram presentes ou a temática que nos leva para um momento épico dos nossos antepassados? Digamos que isso é um mesclado de sentimentos, mas acima de tudo por esta minha maneira de ser e de estar, e as pessoas que me conhecem há muito tempo sabem que eu tenho uma paixão muito grande pelo Amarante. Eu tenho uma promessa, enquanto pessoa que gosta destas coisas da arte, de falar sempre sobre Amarante. Se calhar, muitas das vezes é uma paixão demasiado exacerbada, mas que se os nossos antepassados amarantinos, e temos tantos que são monstros da cultura deste Portugal, nos deram sempre o exemplo de paixão pela nossa terra, desde Amadeu, desde Manuel Monterroso, desde Agostina, desde Teixeira de Pascoais, sempre a essência deles teve tão bem na palavra Amarante. Eu não faço mais que não seja seguir essa mesma linha que outros já fizeram ou pisaram. A última década para si tem sido bastante profícua na criação artística e nas exposições que já foi realizando. Contava com uma ascensão tão rápida? Essa da ascensão, as palavras são de Delfim, porque eu continuo a fazer o meu caminho, portanto, digamos que neste mundo destas coisas da arte, é um caminho que é quase sempre solitário, não é? Estas quatro paredes praticamente levam toda a minha essência, todo o meu esforço é canalizado para aqui, de muita tentativa, seja no desenho, seja na pintura, seja na escultura, nestas coisas que eu vou fazendo, é sempre um tempo de experiência, de fazer deitar fora, tentar outro fazer melhor, portanto, digamos que muitas das vezes são 2, 3 da manhã e eu encontro-me aqui com os meus próprios diabos, não é?
Portanto, digamos que é uma vida muito solitária, e eu imagino que outros já o fizeram, e houve autores que trabalharam toda uma vida, nós ainda temos aí alguns, o próprio da minha referência, Marc Chagall, o Picasso, pessoas que viveram muito, mas Amadeu de Sousa Cardoso viveu muito pouco em termos de tempo de vida, mas viveu intensamente, e conseguiu fazer muita obra em 30 e poucos anos de vida, porque, como é sabido, ele faleceu cedo. Agora, imagine-se a intensidade com que ele trabalhava para ter tanta obra em tão pouco tempo, não é? Portanto, isto é tirado depois, é uma fatura muito alta, porque nós tiramos ao tempo de lazer, inclusivamente de ambiente familiar. É muito comum ouvir-se às vezes, por vezes, artistas ou autores que praticamente têm o seu ateliê, que é o seu mundo, e quase que é inexpugnável, que a maior parte das pessoas vivem dentro de um ateliê, que quase sentem ali que é a sua cama, é a sua cozinha, é a sua própria casa, é o seu tempo de vida, e que quase, muitas das vezes, quase que nem gostam de mostrar o que se passa lá dentro. Porquê? Porque ali são todos os diabos da própria pessoa, estão inseridos dentro de um pensamento, de um... Não sei se depois conseguimos a atribuição, e esta atribuição é que me leva à pergunta que me faz inicialmente de me emocionar. Eu emocionei-me porque eu gosto de Amarante. Eu tenho uma paixão, e o Delfim sabe que eu tenho uma paixão muito grande por Amarante. E eu sentir-me a trazer um bocadinho de mim a Amarante, deu essa emoção. Tão simples quanto isso. A escultura é uma das formas complementares de arte à sua pintura. Digamos, quanto mais se vai aprendendo, mais fácil é de chegar a outras mensagens que queremos pôr cá fora, não é? Porque eu consegui, estou a ser feliz na escultura, porque fui provar do veneno da cerâmica. Como sabe, a cerâmica pode ser uma proposta final idêntica, mas ela constrói-se somando. A escultura constrói-se subtraindo, não é? Portanto, mas no fundo o produto final pode ser um produto idêntico, não é? Tanto um como o outro, tanto na cerâmica como na escultura, geralmente nesta vertente que eu utilizo madeira, ou na vertente cerâmica barro, são dois materiais muito sensíveis, que partem, que racham, fendem com facilidade, mas mesmo isso também é um grande desafio, o saber que se está muitas das vezes a trabalhar com uma coisa que às vezes parte, e há todo um trabalho, às vezes de um dia, de uma semana, de um mês, e que uma pessoa diz, bolas, isto partiu, mas pronto, volta-se outra vez ao caminho, porque também é aprendizagem. Como é que vai ser a sua vida na próxima década? Artisticamente falando. Isso eu gostava de saber. Digamos que vou continuar por aqui. O futuro pode nos reservar coisas muito lindas. Peço que a vida me dê mais alguns anos. Eu penso que aquilo, tenho esta predestinação, que penso que está comigo. Eu acho que ainda não fiz aquilo para a qual nasci. E isso vai acontecer. Só preciso é que as forças divinas me deem mais alguns anos, porque força de vontade tenho eu. Fernando Barros disse um dia que não se nasce impunemente em terras de Pascoais. Sente verdadeiramente essa responsabilidade? Sim, quer dizer, eu tive a feliz sorte de um dia, um prefácio para uma exposição minha, um grande autor nacional que escreveu o meu prefácio, disse exatamente isso: não se nasce impunemente em terras de Pascoais. Eu penso que nós todos amarantinos, ao convivermos com a realidade que é ter todos estes grandes nomes, e eles são tantos, só o contacto de os ter, de os saber, obriga-nos quase também a experimentar, a falar deles. E ao falar deles, nós estamos a entrar também na vida deles. Ao entrar na vida deles, muitas das vezes, se calhar, há a tentativa de os imitar, de os seguir, e quando se segue os bons, acho que estamos pelo caminho certo. Portanto, eu estou a tentar seguir alguns dos bons. E nós temos tantos exemplos, inclusive aqui na freguesia, que não se... Aqui há um reparo, se calhar, aos nossos governantes locais. Nós temos tantos autores, e se perguntarmos à maior parte
Dos amarantinos, quem foi a Cássio Lino, quem foi Manuel Monterroso, António Corneiro, quem Alexandre Pinheiro Torres, tanta gente, o Manel Amaral, para não falar na Agostina, no Amadeu, toda essa gente, mas principalmente alguns que são símbolos nacionais, como o caso da Cássio Lino, Manuel Monterroso, António Corneiro e outros, deveriam ser o nosso governo local, deveriam de vez em quando lembrar-se que temos figuras fantásticas e que estão esquecidos. Alguém, por exemplo, fala em Augusto Casimiro? Não. Mas ele também é natural de cá. O Abade Gezente, ainda há bocado falei, e até depois outros ainda com menos relevo, mas com alguma história, como a Eulália Macedo, como tanta outra gente. Portanto, há aqui um manancial de gente que tem que ser lembrada, tem que ser estudada, tem que ser reativada à memória para que estes sejam o exemplo de outros amarantinos que possam seguir. Não é? Portanto, e se formos por este caminho, nós continuamos a ser líderes em Portugal, porque eu acho que não há nenhum concelho que tenha um concentrado tão grande de gente da arte como tem Amarante. Fernando Barros, para finalizar, qual é a mensagem que quer enviar aos amarantinos? Esta é uma mensagem pequenininha dentro do muito que eu já disse, mas se realmente querem comungar um bocadinho deste meu ideal, passem primeiro pela minha exposição e depois ajudem-me, critiquem-me, seja para bem, seja para mal, e a partir daí depois vamos todos conversar. Tão simples como isto.